Fala pessoal, beleza? Bom, voltamos aqui para mais uma aula. Nessa aula a gente vai seguir falando sobre a utilização de módulos no Kubernetes, perdão, utilização de módulos aí no Terraform. Na aula passada a gente criou o nosso próprio módulo, então a gente tem aqui o nosso módulo de VPC, na qual a gente criou, e agora a gente vai utilizar o módulo público da própria AWS para que a gente, da própria provider do Terraform, né? A gente vai pegar algum recurso da AWS para a gente pegar algum módulo pronto, para que a gente consiga ver o poder da utilização de módulo, tá bom? E aí eu já achei interessante trazer para essa aula a utilização do for each, porque é muito comum a gente utilizar ele quando a gente está trabalhando com módulos, tá bom? Principalmente quando a gente fala de recursos que são comumente utilizados, tá? Um exemplo, no caso, seria buckets. Geralmente na empresa você vai criar diversos buckets e o que vai mudar muitas vezes é o nome, talvez se você vai ter um version habilitado ou não, mas de resto muitas coisas acabam sendo diferentes. Então, por conta disso, a gente vai usar o for each ali. Vocês vão ver que ele dá um poder a mais ali para gente, torna a utilização de módulos muito mais interessante. E é uma opção que serve para utilizar tanto com módulos próprios que você criou, quanto com módulos que você vai pegar de algum cloud provider. Não tem diferença, tá bom? Bom, a gente não vai utilizar esse nosso módulo de VPC nessa aula, tá bom? Então deixa eu deletar isso daqui. Vamos apagar o que a gente tem aqui. Isso aqui eu vou deixar comentado, pode ser que a gente use ele numa aula futura. Beleza. Não temos mais nada. Aqui a gente só tem a nossa configuração do state e o nosso provider. Maravilha. E o que a gente vai fazer agora então? A gente vai lá no na nossa documentação do Terraform, tá? Para que a gente possa buscar algum módulo para que a gente possa utilizar, tá bom? No caso, vamos buscar aqui por Terraform S3 Modeler. Beleza. Vamos abrir esse primeiro link aqui. Vamos pegar aqui. Beleza. Vamos escolher um que tenha opções aqui pra gente. Tá, pode ser esse primeiro aqui mesmo. Vamos copiar ele. Maravilha. Vamos aqui no nosso arquivo main.tf e vamos colar ele aqui. Então, relembrando, o módulo ele sempre vai ter um nome que serve aqui para identificação dentro do nosso código. Vai ter aqui um source informando qual que é a referência dele, tá? Onde que está a origem. Esse módulo, e aí é uma informação importante, se atenta a isso, você pode ter nele também um version, tá? Para que serve esse version aqui? Módulo, imagina que ele é um conjunto de recursos, tá? Um conjunto de recursos, assim como uma aplicação, ela pode ser alterada constantemente, tá bom? Então, o que que acontece? Digamos que aqui na versão 5.2, a ACL, ou vamos dizer bucket, se chame apenas bucket. Mas na versão 6.2, isso daqui se chama bucket name, tá? O que que acontece? Quando você não passa esse argumento aqui de versão, o seu state ele pode atualizar muitas vezes para uma versão mais recente e quebrar o seu código Terraform. Isso daí pode acontecer. Tá? Então, para prevenir, quando você está trabalhando com módulos, é interessante que você use sempre o argumento de version para você especificar a versão do módulo que você está utilizando. E a versão você consegue ver aqui na documentação. Ela sempre vai ter para você a versão. Então aqui a gente está na 5.10.0, é a última versão, mas a gente pode utilizar alguma versão anterior aqui, tá bom? Então, sempre que você estiver utilizando, se você deixou uma versão ali configurada, você pode consumir as configurações dessa versão, utilizando a documentação apenas selecionando qual que é a versão que você quer, tá bom? Bom, maravilha. Então a gente copiou ali a gente copiou o nosso módulo do bucket. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar isso daqui. Vou tirar isso daqui. Vamos voltar isso aqui para bucket. A gente vai configurar isso daqui
para que ele tenha a possibilidade da gente usar juntamente com uma variável locals, tá? Como que funciona? Aqui o que que a gente precisa? A gente precisa, tá, que contenha um bucket name, certo? Que contenha uma ACL, um ownership, object ownership e o version. Maravilha. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar a utilizar então o for each, tá bom? Para que serve esse for each? Esse for each basicamente vai fazer com que ele percorra, tá? Em algum lugar específico. No caso, a gente vai fazer com que ele percorra em uma variável do tipo locals, tá bom? Para trazer para a gente configuração. Então vamos colocar aqui local.s3buckets, pode ser. Já vamos criar essa locals aqui em cima, tá bom? Locals. Beleza, ele já até trouxe aqui um exemplo. Vamos completar que aí fica mais dinâmica a aula. Beleza, então a gente tem aqui uma variável do tipo locals, tá? Criamos dentro dela uma key chamada s3bucket, certo? Essa aqui do tipo s3buckets, ela pode ter diversos keys e values dentro dela, tá bom? Então vamos lá. O que que acontece? Dentro dessa key chamada s3buckets, a gente vai colocar a configuração de todos os buckets que a gente quiser criar, tá? Então o que que a gente precisa ter aqui? A gente vai ter o nosso primeiro bucket que vai se chamar... a gente precisa dar um nome único para ele, né? Vamos fazer o seguinte. Curso Terraform BLZL1. Beleza. O que mais que a gente precisa ter aqui dentro também? A gente precisa ter uma ACL, certo? Vamos remover essa linha aqui. Beleza. A gente precisa então ter um campo de ACL, certo? A gente vai replicar nesse locals exatamente o que a gente tem aqui, considerando que a gente quer que seja personalizável, tá? Por exemplo, esse Control Object Ownership, vou deixar configurado como true para todos os buckets. Vamos dizer que seja algo obrigatório para minha empresa, tá? Por regras de segurança eu preciso. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui então um bucket, o ACL, né? Perdão, o ACL vai ser private, tá? Vamos colocar também o object ownership. Vamos deixar essa configuração mesmo, a gente não vai se atentar tanto à configuração. E vamos dizer que a parte de versionamento, ela também seja obrigatória, tá? Isso é opcional. Se a gente não quiser deixar como obrigatório, a gente poderia vir aqui, colocar version e vamos colocar como true para esse daqui, tá? Pô, beleza. Colocamos aqui a configuração, então, para criar esse bucket chamado curso Terraform 1. Vamos colocar para criar mais um aqui. Tá? Vamos copiar aqui. Copia. E cola aqui. Vamos mudar para 2. Tá bom? Esse version aqui ele vai ser como false. Opa. 2 e aqui false. Beleza. Eu coloquei a configuração de 2 buckets, mas como que a gente utiliza isso daqui? O que a gente vai fazer? Agora que entra o papel do for each, tá? Como que a gente vai fazer? No caso do nome do bucket, a gente quer que ele seja o valor que está na chave, tá bom? Então o for each vai fazer com que a hora que o Terraform rodar, ele entre dentro de locals, tá bom? Dentro de locals, ele vá dentro do S3buckets, então ele entrou em locals, ele entrou em locals, foi no S3buckets. A hora que ele estiver aqui dentro, o que ele vai fazer? A gente quer que o nome do bucket seja it key, ou seja, cada chave. Então, cada chave dessa daqui, essa é uma chave e essa é outra chave. O que está dentro dela são values, tá bom? E esses values podem ter outras chaves com valores, tá?
Então, beleza. Então, a gente quer que o nome do bucket seja cada chave. Se a gente tem duas chaves principais aqui, a gente automaticamente vai criar dois buckets com nomes diferentes, tá bom? Maravilha. ACL. Vamos mapear a ACL. Como que a gente faz isso? Agora a gente não quer pegar essa chave, certo? A gente quer pegar o valor. Então, beleza. Então, na ACL, vamos pegar aqui it value, porque a gente não quer pegar mais aqui, tá? E qual o valor que a gente quer pegar? A gente quer pegar o valor ACL. Então, para cada ACL aqui, vai ser um bucket. Então, temos essa ACL e temos essa ACL. E o Terraform ele vai fazer da seguinte maneira. Imagina que esse daqui é o primeiro que ele vai acessar, tá bom? Porque ele faz um por vez. Então, a hora que o for each falar para ele, acessa o locals, vai dentro de S3 buckets e vamos pegar aqui o valor dessa primeira chave aqui. Beleza, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o bucket, né, que vai ser a chave principal, ele vai ir no ACL e vai pegar o valor do ACL e na hora que ele terminar de preencher todas as configurações do módulo para essa primeira chave aqui, aí sim que ele vai avançar e vai para o segundo. Então você não corre o risco de você ter um bucket onde ele vai pegar essa chave, depois esse valor desse outro bucket aqui, você não tem esse risco, tá bom? Você pode ficar tranquila porque isso não vai acontecer. Vou deixar private mesmo. Private. Beleza. Então tá bom. Configuramos aqui o ACL, configuramos o bucket. O Control Object Ownership vai ser um valor default, porque eu estabeleci como regra de segurança. Object Ownership, vamos pegar o valor do Object Ownership. Então vamos pegar para cada, né, que seria o it, seria cada tradução, Object Ownership. Então it, para cada valor do Object Ownership, eu preencho aqui. Tá bom? Então ele vai preencher isso aqui duas vezes. Na hora que a gente rodar o plane, vocês vão ver isso daí. No version, a mesma coisa. Para cada o quê? Para cada valor. Qual o valor? Para cada version. Tá bom? Ele vai preencher aqui pra gente. Então, beleza. Dessa forma, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de, em uma única configuração aqui, a gente criar buckets de diferentes formas. Por quê? Esse meu curso Terraform Belizeria 1 vai ter o versionamento habilitado, enquanto o 2 não vai ter versionamento habilitado. Tá bom? Então vamos ver como que isso daqui funciona, vamos ver como que ele se comporta a hora que a gente rodar o nosso Terraform Plane, tá bom? Vamos dar aqui um Terraform init, beleza? Deixa ele inicializar aqui pra gente. Lembrando que o nosso back-end está sendo utilizado no S3, ele até mostra aqui pra gente, tá? Maravilha. Rodou o init, vamos rodar aqui o Terraform Plane. Eu vou aumentar o terminal aqui porque é importante que a gente veja como que ele vai se comportar ali pra gente. Beleza. Olha o que eu falei. Ele percorreu duas vezes. Então, ele preencheu dois módulos. Tá? Lembra que na aula passada a gente tinha preenchido manualmente cada um desses módulos? Dessa forma, a gente não precisa. O Terraform faz esse preenchimento para a gente, tá bom? Então fica muito melhor de se trabalhar. Então o que a gente tem aqui? Ele está falando que ele vai criar 10 recursos aqui para a gente. Tá? Então ele vai criar, nesse módulo do S3 Bucket, ele vai criar, no caso, o versionamento do bucket, tá? E isso é importante quando você está trabalhando com módulos. Muitas vezes você vai ver diversos recursos sendo criados. Por quê? Porque ele vai trazer para você todas as configurações. E aí como que você faz essa leitura? No caso, o primeiro recurso que ele está criando é do módulo S3 Bucket. Para esse bucket aqui, ele está criando a parte do versionamento desse bucket, tá bom?
aqui, nesse outro aqui, o que ele está fazendo? Do módulo S3 Bucket para esse bucket aqui, ele está criando o acesso público como bloqueado, tá bom? Aqui em cima, o que ele está fazendo? Do módulo S3 Bucket para esse bucket aqui, né, que é o mesmo que a gente viu ali embaixo, ele está configurando o bucket ownership, tá bom? E assim por diante nos superiores aqui, tá? Aqui, por enquanto, a gente só está vendo configurações do bucket 2. Se a gente for subindo aqui, a gente vai ver do nosso bucket 1. Aqui é a criação de fato do nosso bucket, tá bom? Aqui ele de fato está criando o bucket. E aqui já são as configurações do nosso bucket 1. Então aí você já consegue ver como utilizar o locals, utilizar o for each, se torna cada vez mais produtivo, tá bom? E aí aqui no meio você pode colocar também a opção de variables. Tudo isso vai agregando para você valor e simplificando o código para você, tá bom? Vamos dar aqui um Terraform apply --alt_approve para que a gente consiga ver a hora que ele finalizar a criação se ele fez exatamente como a gente queria. Então o pedido que a gente pediu aqui para ele é que o bucket 2 tenha versionamento desabilitado, enquanto o bucket 1 vai ter o versionamento ativo, tá bom? Bom, ele terminou de criar aqui. Vamos acessar então a nossa conta da AWS e vamos dar uma olhada se ele está ou não habilitado. Vamos aqui no console, vamos em S3. Beleza. Bom, maravilha. Então a gente tem aqui os nossos dois buckets criados, o número 1 e o número 2. Vamos abrir o número 2 em uma outra aba. E vamos abrir o número 1 nessa aba aqui. Beleza, estamos com o bucket número 1. Vamos dar uma olhada aqui nas propriedades desse bucket número 1 e ver como que tá as configurações dele. Recapitulando aqui, no bucket 1 a gente colocou para ele ter o versionamento ativo, certo? Vamos ver se o versionamento está ativo. Bucket version enable. Então, maravilha. Então, funcionou a parte do bucket version para o bucket 1. Vamos dar uma olhada no bucket 2 agora. Bucket 2 aqui. Vamos nas propriedades. Beleza. Bucket version como suspend. Então, ele não está ativo aqui. Tá bom? Então, aí a gente conseguiu ver, a gente conseguiu validar como isso daí facilita para a gente na manutenção. Tá? E aí, isso daí encurta para a gente um código, porque eu posso deixar isso daqui lá embaixo, eu posso deixar isso daqui em outro diretório. Você decide como você vai organizar, mas eu posso vir aqui e criar outros buckets conforme a minha necessidade, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu poderia vir e criar um bucket 3, vou deixar ele como false também, dar um Terraform apply --alt_approve, e aí ele vai fazer para a gente a criação. Então, o que isso daqui encurta para a gente? Uma, o gerenciamento, e outra que, por exemplo, a gente pode estabelecer recursos que são obrigatórios por questões de segurança, tá bom? Então, o Object Ownership, estabelecemos que todos os buckets que forem criados utilizando o módulo vai ser automaticamente como true. Isso daqui serve para você utilizar com módulos que você cria ou com módulos que você pega de um cloud provider como esse que a gente pegou do bucket, tá bom? Ele falou que criou para a gente esse novo bucket, vamos só conferir. Se tiver tudo certo, aí a gente já pode matar os nossos buckets. Vamos atualizar aqui. Beleza, estamos com 3 buckets aqui criados. Vamos abrir o bucket 3. Versionamento tem que estar desativado também. Beleza, está aqui como suspended, está desativado certinho, tá bom? Bom, não esquece de fazer o Terraform Destroy, tá? Para você não ter custos aí ao final da aula. A gente conseguiu validar bastante coisa, a gente conseguiu ver agora a praticidade, conseguimos evoluir um pouco mais na utilização de módulo, tá? E aí o que eu peço para vocês é o que eu peço em todas as aulas. Dá uma olhada na descrição, vai ter sempre um exercício para você. Pratica esse exercício, tenta realizar ações ali um pouco a mais, tá bom? Do que a gente estava fazendo, porque isso daí vai ajudar bastante para vocês no dia a dia, quando vocês tiverem que subir
um ambiente produtivo, quando vocês tiverem que fazer uma melhoria na infraestrutura de vocês, isso daí vai ser muito útil, tá bom? Bom, então é isso e a gente fica por aí nessa aula e a gente se encontra na próxima. Valeu!